You're okay? Oh, what? No, this is not. How long? John. How long? A This is the year. first time. A year. Não é sobre ele, nem sobre ela. É sobre o que as pessoas fazem quando acreditam que ninguém está vendo. E aí começa a nossa discussão de hoje. Traição é falha de caráter ou consequência do relacionamento? Ela é consequência de vários fatores, inclusive estes dois. Quem trai já queria trair ou chega um momento em que qualquer um pode trair? Chega um momento em que qualquer pessoa pode trair. É possível amar e mesmo assim trair? Com certeza é possível amar e mesmo assim trair. A traição começa no ato ou muito antes dele? É muito relativo. Ela pode começar planejada ou ela pode ser uma ocasião. 60 mais, as pessoas traem menos ou apenas elas escondem melhor? As pessoas traem menos depois dos 60 mais. Esse é o tipo de conversa que muita gente evita, mas todo mundo em algum momento já pensou sobre isso, ou já teve relações destruídas. A infidelidade é um dos temas mais delicados dentro de um relacionamento. Ela envolve dor, quebra de confiança, de silêncio, culpa, arrependimento e tentativa de reconstrução. E hoje aqui no Man of Six nós vamos falar sobre traição, infidelidade, depois de 60. Eu queria pedir que, antes de mais nada, todos inscrevessem no canal, quem não é inscrito. Eu tenho certeza que depois, no final do episódio, você não vai dislike, você não vai dar o contra-like. Na paz do seu olhar. Nós temos hoje, eu tenho por hábito nunca apresentar o nosso convidado. Eu sempre faço questão de que o próprio convidado se identifique. Christopher, da onde tu vem, do que te alimenta? Apresente o pessoal do nosso canal, do Man of 60. Bem-vindo, te agradeço muito a tua presença. Vamos lá. Obrigado, João Emílio. Acho que é uma satisfação poder participar dessa atividade, né, que tu tem promovido aqui no canal e falar de um tema que para mim é muito caro, assim, pelo meu trabalho como terapeuta de casal, né? Eu sou psicólogo clínico há 13 anos, né? E a minha formação ela foi direcionada para a área da conjugalidade desde sempre. Então eu fiz a minha formação em psicologia, depois fiz a especialização em dinâmicas conjugais e familiares e em seguida iniciei mestrado e doutorado na Unicinos em psicologia clínica, né? Toda a minha pesquisa foi trabalhando com casais. Atualmente eu sou terapeuta na maior parte do tempo, né, também docente de ensino superior e pós-graduação e pesquisador de temas, né, na área da conjugalidade, da terapia de família e da espiritualidade nesse momento, né? Então, trabalho com gestão, com docência, com pesquisa e com clínica. É um pouco do que a gente faz atualmente. Poxa, tu está mais do que habilitado a falar sobre isso. E me diga uma coisa, Christopher, já entrando vamos começar numa situação bem desconfortável, tá? É possível alguém amar um parceiro e mesmo assim trair? Sim, sim, e eu sei que essa resposta ela é polêmica, né? Porque existem muitos poemas, música sertaneja, né? Que diz que quem ama não trai, que amor e traição são coisas que não dialogam, né? E na verdade, como a gente percebe, né? E a literatura científica aponta, né? Que a infidelidade ela é um sintoma. E ela é um sintoma que pode coexistir com um relacionamento suficientemente bom. Então, ela não é sintoma sempre de um problema conjugal, né? Porque existe esse estereótipo, é muito comum, né? As pessoas pensarem
E às vezes até profissionais, terapeutas, né, de conceberem que a infidelidade ela vai ser sempre sintoma de um problema conjugal. Ela pode ser, é um sintoma da relação conjugal muitas vezes, mas não sempre, né? Vão haver casos em que a infidelidade ela coexiste em um bom casamento. Tá, mas e tu acha que a gente poderia dizer assim que, de uma maneira talvez rasa de falar, a gente pode dizer assim, o que que faltou para que isso pudesse acontecer? Uma das coisas que assim, pela minha experiência clínica e com dado de pesquisa, o fator, o sintoma, né? Infidelidade é um sintoma, sempre, né? Não existe, assim, um contexto em que a gente entenda que ela é saudável, que ela é favorável ao casamento, ou que ela é favorável para o amante, para o traidor, para o traído, né? Inclusive os termos, eles são repletos de estereótipos, de estigma, né? Como terapeuta, né, uma das coisas que a gente tem de forma muito genuína é não julgar a pessoa, né? Porque nós entendemos que é um sintoma. E se é um sintoma, eu preciso ir na origem dele, porque o sintoma revela só uma coisa por cima aqui, né? E aí, qual é o sintoma predominante da infidelidade, mesmo em um casamento bom, é de uma vulnerabilidade individual. Então, existe aí esse ser humano que traiu, ele tem uma necessidade não consciente, uma necessidade não reconhecida. E aí ele busca de diferentes formas, né? Inclusive como com a traição, suprir essa vulnerabilidade individual. E essa vulnerabilidade quase sempre ela é não sabida pelo sujeito, né? Sobretudo homens, né? Buscam tem no comportamento da infidelidade uma expressão de vulnerabilidade máscula, forte. Porque então eu não preciso entrar em contato com as minhas dores, com as minhas necessidades não atendidas, com coisas que às vezes eu não sei a meu respeito, né? Então eu recorro a um comportamento que é um sintoma e que, além de tudo, me coloca num lugar de poder, de masculinidade, de potência. Então, ela é quase sempre, João Emílio, a expressão de uma vulnerabilidade individual. Uma carência. Uma carência de algo, né? Existe uma coisa ali que não foi reconhecida pelo sujeito, né? Entre elas, né? Medo do abandono, da rejeição, falta de completude, necessidade de reafirmação, pode ser muita coisa. Às vezes, complemento a uma coisa que está faltando no casamento. O casamento pode ser incrível, pode ser bom, e ainda assim falta algo, né? Às vezes ele cumpre com uma série de coisas e não cumpre com outras. Só que aí tem uma coisa importante, né? O casamento ele não vem para suprir todas as necessidades do ser humano, ele vem para suprir uma parte. Se esse sujeito, se esse homem, se essa mulher não se conhece suficientemente, ele vai achar que o casamento tem que suprir tudo. E aí, por não se conhecer, ele descola um sintoma, ao invés de se conhecer, de ver o que está faltando, recorrer a um outro tipo de recurso, né? Então, ela é sintoma de uma busca. Só que existem outras formas, né? Um pouco mais, eu diria, menos estressantes do que a infidelidade, porque o problema da infidelidade é esse, assim, né? Dificilmente uma pessoa que tem um caso extraconjugal, ela fica tão bem à noite, ela dorme tão tranquilo. Por quê? Porque ela pode ser descoberta, né? Mesmo que não haja culpa, ainda assim ela está num terreno nebuloso, né? Então é muito pouco provável que uma pessoa que sustenta um caso extraconjugal fique completamente em paz. Então ela é muito estressante, né? Existem métodos mais saudáveis, eu diria. Tá, mas tu falasse, pegando o teu gancho aí que tu falasse, da a maneira ou o motivo de que os homens traem, eu digo assim, ó, agora te fazer uma pergunta. Existe diferença, nos motivos
Primeiro vamos pegar os motivos e depois podemos ampliar para as maneiras, enfim, mas de uma maneira geral, vamos ampliar. De uma maneira geral, as Uhum. diferenças de uma traição masculina e uma traição feminina. Porque o pessoal pode ter visto, deve ter visto, e tu também viste, que na Uhum. abertura eu coloquei duas situações de uma traição masculina, são casos conhecidos, né? E uma traição masculina e uma traição feminina. E eu te pergunto, existe diferença na causa, na maneira, no sentimento, enfim, tu tens alguma coisa para falar sobre isso? Uhum. Existe diferença, principalmente na expressão da infidelidade, né? Porque existem muitas infidelidades. Aqui a gente está tratando mais exclusivamente da infidelidade afetivo-sexual, né? Que é a infidelidade que acontece dentro de uma relação romântica. Romântica é o termo que a gente usa para uma relação amorosa, né? Amorosa, conjugal, afetivo-sexual. E o que tem hoje, em termos de estimativas, né, de taxas, é que o homem tem uma tendência a trair mais sexualmente e a mulher tende a ter uma traição mais a partir de um envolvimento emocional. Então, o homem infidelidade sexual, a mulher infidelidade emocional. Mas é curioso esse dado, porque quando a gente soma esses dois tipos de infidelidade, não existe efetivamente diferença, né? Se a gente falasse na década anterior, a gente tem pesquisas, né? Muitas pesquisas que apresentam ali, homens traem muito mais do que as mulheres. Isso há 10 anos atrás. Hoje, se nós somarmos infidelidade emocional e sexual, essa diferença em termos estatísticos ela quase some. Então, hoje existe sei lá, uma horizontalidade, uma equiparação entre a quantidade de traição de homens e mulheres. A diferença é na expressão, né? O homem é Sim, mais sexual, a mulher é mais emocional. Quando a gente pensa em motivos, não existe assim dados muito claros, né? Os motivos geralmente envolvem muito estresse, muito conflito, né? Uma relação desgastada, uma relação em que as pessoas não souberam manejar as crises, né? Crise que vai existir em qualquer relacionamento. E a crise, ela faz parte de um relacionamento, né? Ela existe para o casal amadurecer, atualizar a sua maneira de viver como casal. Então, se a gente fosse pensar num casamento médio, a gente tem aqui umas 5, 6 crises típicas do enamoramento ao primeiro ano juntos, do primeiro ano à fase da estabilidade à fase de filhos, filhos pequenos, filhos adolescentes. Em cada uma dessas fases, o casal vai estar passando por uma crise. Se ele não sabe manejar essa crise, o homem vai ficar mais evitativo, distante, e a mulher vai se envolver mais nos cuidados com os filhos. Então, isso é o que mais, digamos assim, é a afirmação mais contundente que a literatura científica tem hoje, é que a principal crise no casamento que costuma levar à infidelidade é na transição para os filhos. É quando o casal sai de casal dupla a dois e passa a ser um casal que tem filhos, né? O casal parental que a gente diz. Então, essa transição é uma transição assim curiosa, né? Porque alguns estudos até brincam falando sério. Então, o problema são os filhos. Porque é sim. quando o casal tem filho que os índices aumentam muito. Porque daí a mulher, naturalmente, biologicamente, ela vai se reservar mais à criança e se o marido não souber lidar com isso e a mulher se abrir, ele evade. Então, essa é a principal crise onde eclode, né, as questões de infidelidade. Tu sabe que aqui no canal e a gente tem, no meio dos episódios e nas entrevistas, ou até mesmo até na preparação dos episódios. E quando a gente falou na possibilidade de fazer esse episódio de infidelidade, se conversou muito sobre
as fases dos relacionamentos. E é impressionante, eu vou te dizer, quase que eu posso te dizer que uma estatística altíssima. Tô falando na faixa dos homens de 60 a mais, tá? Que é do público do nosso canal aqui. Ah, vou te dizer assim, ó, queixa. Os homens queixam, têm a queixa de que no momento do nascimento dos filhos, eles perdem a esposa, perdem a mulher e o casamento é um divisor de águas. É exatamente isso que tu acabaste de dizer. É um divisor de águas. Quer dizer, o filho nasce, a mulher, Uhum. talvez por a biologia ou a maternidade, ela esquece que ela é esposa. E casualmente, tu sabe que nós tivemos ou temos, podemos dizer que temos ainda um serviço de chofer de noivas e tal, Uhum. e a gente sempre pede que o pessoal que faz o traslado, vamos dizer assim, né, dos noivos, eu digo assim, ó, a única coisa que a gente tem que falar é o seguinte, ó, vocês são marido e mulher. Nunca se esqueçam que vocês são e sempre serão marido e mulher. Não importa depois que os filhos nascerem, vocês continuarão marido e mulher. Guardem momentos para vocês. Então, a gente faz uma coisa que, óbvio, quando a intimidade permite que a gente ouse dar um conselho de um motorista de chofer de noivas para um casal que está ali naquele momento, né? Mas é exatamente isso que tu acabaste de dizer, e eu estou comprovando através de um serviço de chofer de noivas que a gente e através da estatística do pessoal do nosso canal que efetivamente os casamentos se transformam depois da vinda dos filhos. A complexidade, né, aumenta muito. Então, claro que essa crise, né, que é a mais assustadora, assim, do casamento, né, que é a transição da conjugalidade para a parentalidade, né, esse é o termo técnico que a gente usa. Ele aumenta o nível de complexidade do relacionamento de uma maneira exponencial, né? Porque quando um filho chega, né, seja um filho biológico, um filho por adoção, ele vai fazer com que todos os papéis nessa família mudem, né? Então, aquela dupla que antes era marido e mulher vira pai e mãe, automaticamente os pais viram avós, os pais do casal viram avós, os irmãos do casal vão ser tios. Essa criança inaugura todos os outros papéis. Se esse casal, antes de ter filho, construiu efetivamente uma relação com intimidade, depois a gente pode aprofundar mais esse conceito, né? E construiu bem essa lealdade conjugal, que é o que tu falou, é o conselho que você deu para os noivos, né, no serviço de oferta. Não Sim, esqueçam que vocês são marido e mulher. Então, quando essa lealdade saiu das famílias de origem e repousou na relação conjugal, essa lealdade é o que vai proteger esse casal de todos os outros atravessadores da relação familiar, inclusive os filhos, porque os filhos vão demandar muito desse casal e, além de demandar muito, vão fazer com que eles tenham que se deparar com uma série de situações que são novas na vida deles, né? Pai, filho, virou neto, virou, né? Então, tudo muda, a complexidade triplica. Se esse casal viveu bem a parte da conjugalidade e estabeleceu uma intimidade e uma lealdade, a crise da parentalidade não vai ser tão devastadora. Agora, se esse casal teve filhos precocemente e não amadureceu aspectos conjugais antes da transição mais difícil, isso vai gerar uma crise mais difícil de superar. Então, quando a gente fala que a crise na parentalidade, né, nessa transição, ela é tão crítica, ela vai ser mais crítica se o casal foi precipitado, precoce, e principalmente se foram cônjuges que não se conheciam individualmente.
pessoas com baixo nível de autoconhecimento, que não falavam, né? Eu falei antes das vulnerabilidades individuais. Então, homens e mulheres que não sabem seus pontos frágeis, né? Não reconhecem a si mesmos, não trouxeram para a consciência coisas que não foram resolvidas de outras fases da vida. Então, você percebe que a gente pode, se a gente fosse, João Emílio, fazer uma pirâmide aqui, a gente sai de uma coisa mais rasa, né? Que é infidelidade como sintoma de problema conjugal, de crise, de uma relação desgastada, de, enfim, de questões de gênero, questões de poder, mas a gente vai baixando e a gente vai aprofundando o tema, e em algum momento você vai chegar nesses fatores. Vulnerabilidade individual, problema na dupla de intimidade e até mesmo, pasmem aqui o que eu vou dizer, uma questão de valores. Hum. Porque tem pessoas que valoram mais e tem pessoas que valoram menos a fidelidade. Aí tu vai dizer, tá, mas valores não são questionáveis, né? Mas sim, existem pessoas que valorizam mais a profissão, o estudo, a vida familiar, né, a honestidade financeira. Outras pessoas valoram mais a honestidade amorosa, a honestidade conjugal. Então, ela é atravessada em algum momento por fatores culturais, por modelos aprendidos com as famílias de origem. É um fenômeno transgeracional, né? Se você vem de uma família em que a fidelidade ela sempre foi protocolo, mas nunca prática, a tendência é você repetir esse modelo. Se você vive numa sociedade em que a gente escuta, e nós homens aqui sabemos, né, que nós somos educados e socializados para sermos fortes, potentes, viris, másculos, decisivos, resolutivos. Sim, Onde é isso que está está falando do universo masculino, porque o existe, universo masculino? é, porque E aí, existe o universo feminino. exato, mas aí se você pega esse ponto aqui, onde é que a fidelidade é um valor? Ah, sim, tu está falando nessa questão de valores. De valores. E aí vamos para a mulher, né? Porque lembra da estatística: homem trai mais sexualmente, a mulher trai mais emocionalmente. Para que a mulher é educada e socializada? Para cuidar, proteger, amar, acarinhar. Então, aqui a gente pega a tendência de uma educação, a consequência de como essas pessoas foram educadas. Tá, mas me surgem várias perguntas, mas eu vou fazendo, embora, tomara que eu não me esqueça delas, a idade mesmo, depois de 60 mais, tomara que eu não me faça esquecer. Mas com essa questão toda das mulheres, não vou dizer, me perdoem as mulheres, mas foram vocês que pediram isso, esse empoderamento, essa questão de igualdade. Tu acha que continua porque isso me parece uma tradição quase inerente ao ser humano, essa questão da mulher cuidar e procriar e tal. Tu acha que estes valores ainda vigoram hoje em dia? Sem dúvida, ainda existe aí esses atravessamentos sociais e culturais que eles são eles estão muito imbricados ainda, né, dentro da subjetividade das pessoas. Então, claro que hoje existe um conceito, lá o do Bauman, né, das relações líquidas, da efemeridade das relações, mas existem autores que falam, né, que essa igualdade ela tem um preço, né? O preço a gente não fala em igualdade, a gente fala em equidade, né? Que existem diferenças, mas esse empoderamento da mulher está fazendo com que ela consiga reclamar mais aquilo que não está bom, né? Então, por que que hoje essa equiparação na traição ela não é mais estatisticamente
é, ela não é uma diferença estatística significativa, né? Há 10 anos atrás era, hoje não é mais. Isso já é resultado dessa igualdade em termos de reclamar direitos, reclamar necessidades, né? Eu vejo isso com bons olhos. Acho que a gente ruma aí por uma sociedade mais equânime. Estamos distantes disso ainda, viu, Jamil? Mas eu acho que a Sim. tendência é essa. Mas aí pegando, então, deixa eu tentar fazer uma síntese do que disser. Poderia dizer que a traição ela é uma consequência, é um efeito? A gente pode Ela é uma generalizar consequência. assim? É? Uma consequência principalmente desses três fatores que eu te citei, né? Que são muito complexos, assim, né? A gente sabe que, de uma maneira mais simplista, responder, infidelidade ela é multifatorial, Sim. muito multifatorial. Eu atendo individualmente e atendo casais e já me deparei com situações que nem a literatura científica tinha me apresentado ainda, né? Então, então ela é multicausal, Gerou mas um artigo, gerou um artigo. geraria artigo, né? Nunca escrevi sobre essas, porque daí seriam estudos de caso, né? Mas, em geral, ela é consequência, né? Ela é sintoma. A gente pegar essa palavra aqui para nunca mais esquecer que não existe infidelidade como remédio, como estratégia saudável. Isso eu sei que é uma afirmação contundente, mas ela é sintoma sempre. Ela é sintoma principalmente do quê? Vulnerabilidades individuais, questões mal resolvidas do próprio indivíduo, sejam homens ou mulheres. Ela é uma consequência de uma dupla que não se alinhou suficientemente em termos de flexibilidade, comunicação, intimidade, e ela é consequência também de um sistema de valores, de normas culturais. E aí vem a questão, tá? Se a gente pegar só essa última variável, né, que a infidelidade é consequência de normas culturais, de valores, então justifica eu ser desonesto, eu trair, eu mentir, eu guardar segredo? Não justifica. O que você tem que fazer? Buscar uma pessoa que tenha esse mesmo sistema de valores que você. Porque se para ti ou para determinada pessoa a fidelidade não é o valor em primeira instância, ela não é uma prioridade, porque, sei lá, por uma questão de personalidade, porque o sujeito tem uma tendência à não monogamia, né? Ele tem uma tendência a uma permissividade sociossexual. Ele não é a coisa mais importante para ele ser exclusivo de alguém. Então ele tem que se relacionar com alguém com o mesmo sistema de valores que ele. Então, o problema não é o sistema de valores dele, porque isso é pessoal, cada um, né, na sua. Só que no momento que uma pessoa que tem um sistema de valores monogâmica se relaciona com alguém que não prioriza tanto a monogamia, vai dar problema. Uma dessas pessoas vai estar infeliz. Sim. Ou aquela que se submete à monogamia, ou a monogâmica que se submete a uma conjugalidade em que não há exclusividade. E tu falasse, obviamente, que isso é estatístico ou, enfim, baseado em estudos ou evidências ou que o homem é mais, vamos supor assim, é mais sexual, mais carnal, vamos dizer assim, e a mulher é mais emotiva. Isso, há mais envolvimento, né? É quase como se a gente fosse traduzir isso em o homem ele tende ao ato sexual e a mulher ao envolvimento afetivo, envolvimento emocional. Mas o inverso também existe, né? Claro, isso aqui aí a parte da estatística que salva as ciências humanas é que para toda regra tem a exceção, né? Então, Sim. os outliers lá, né, que é a pontinha da curva do desvio padrão, vai dizer que, bom, sim, vai haver, sempre vão haver exceções, né? Obviamente que isso não significa que um homem não pode trair com um envolvimento emocional e que uma mulher não pode estar só a fim de transar e nunca mais ver o cara, nem saber o nome. Não é uma. Então,
existe a regra, mas a exceção sempre está aí para a gente trabalhar com ela, né? Tá. Mas então a gente podia afirmar que a traição ela começa muito antes do ato em si. Bom, vamos problematizar isso aí, né? Eu acho que existe os dois casos, né? Existe uma Por isso, infidelidade desculpa te que interromper, mas é ela... isso que eu ia te dizer. Existe o traidor ah, diante de uma oportunidade. E aí, Isso, é a, o quê? a traição É do caráter? oportunismo, né? Aham. Isso é caráter. É, é muito difícil falar em caráter, né? Porque falar em caráter leva a gente para um lugar muito complicado para nós terapeutas, que é do julgamento, né? Então, assim, existe Valores, casos, valores, assim, hã? valores. Então, Existe o caso, assim, de pessoas com uma tendência mais sociopata. Eu vou falar isso com muito cuidado, porque na sociopatia existe um prazer em ver o outro sofrer. Aí tem um desvio, né, psicopatológico mais grave, que aí a gente pode pensar em questões de caráter mesmo. Nos sim, demais casos, de novo, sistema de valores, problemas da dupla, mas principalmente vulnerabilidade individual. Porque eu posso ter uma situação na e aí vem um dado ruim aqui, ruim, é um dado, né? Os sim. principais locais onde ocorre infidelidade são os ambientes de trabalho. E por quê? É meio óbvio, né? A pessoa passa a maior parte do tempo no trabalho, 8 horas, 10 horas, 12 horas. O home office hoje está salvando um pouco, né? Mas o principal momento para traição é esse tempo em que as pessoas estão nos seus ambientes de trabalho. Então, o trabalho é o local propício, ele faz a ocasião, né? Tem até um ditado que não tem nada a ver com isso aqui, mas que a ocasião faz o ladrão. Na verdade, não é bem assim. Porque eu posso ter uma A ocasião. ocasião faz o traidor. Isso aí, ocasião faz o traidor. Porque o que que acontece, né? Eu posso ter uma situação na minha frente, ela pode ser uma ocasião favorável para uma traição, mas se naquele momento o meu sininho de alerta aqui não passar pelo meu sistema de valores, em que não, fidelidade para mim é um valor absoluto, eu não vou incorrer nesse valor em nenhum aspecto, e ele também não chocar com uma vulnerabilidade minha, do tipo, eu tô com uma baixa autoestima, que legal ser desejado, que legal experimentar algo novo e ver se eu ainda estou na ativa. Então, vai passar sempre por uma vulnerabilidade e pelo sistema de valores. Vai passar. Senão, vai ficar apenas em algo que um dos principais autores diz, né, que é o Pittman, é o nome dele, né? É um dos principais autores sobre esse tema, Frank Pittman. Ele vai dizer que o desejo, o flerte, né? A fantasia, ou mesmo até um flerte ocasional, tudo isso ok, faz parte do ser humano. E pode até ser uma pitadinha para a relação, uma pitada, um prove, né, do relacionamento. Mas é isso. Se passar disso, eu já estou incorrendo num erro, né? Porque a infidelidade, como tu mesmo falasse na introdução do episódio, João Emílio, ela é basicamente, assim, em termos técnicos, a ruptura de um acordo. Então, eu Sim. fiz um acordo e eu não segui esse acordo. Eu rompi com um acordo verbal, né? Com um contrato, né? E aí o problema não é a infidelidade em si. O problema é sempre o que é a consequência dela. Quebra de confiança, mentira, segredo, desonestidade. E aí a gente volta chegando de novo à mesma conclusão que infidelidade é consequência, é efeito, não Uhum. causa, né? Sem dúvida. Tirando o traidor de oportunista, o traidor de plantão, né? Mas Isso aí. tu falasse uma coisa e aí eu queria te perguntar. Segundo os autores, flerte já é traição?
Essa é uma resposta bem Olá. interessante. Tem uma autora que ela aborda muito esse tema, né? E ela é uma antropóloga ou socióloga, é a Miriam Goldenberg, se eu não me engano. E ela diz assim, né? Se uma pessoa perguntar para ti, Jamílio, tal coisa que eu fiz para minha esposa ou tal coisa que eu fiz para o meu esposo é traição, na tua opinião? Ela diz que a gente sempre tem que responder assim: seria melhor tu perguntar para ele. Que isso quer dizer, né? Brincadeiras à parte, que na verdade depende do teu acordo. Se no teu acordo conjugal com a tua parceira vocês têm intimidade suficiente para falar sobre isso, provavelmente vocês vão ter abordado. Pode flertar, pode dar like em alguém que eu Pode achei conversar, pode. pode conversar, pode ter conversas picantes nas redes sociais, pode dar like se eu vejo que alguém é gostoso, faz meu tipo, é gostosa, é isso, é aquilo. Então, a intimidade, que é um conceito que eu acho que é o mais bonito de todos que existem, né? Ela pressupõe espaço para falar sobre essas coisas, sem julgamento. Pressupõe que o casal se sinta seguro para abordar temas delicados. Mas isso pressupõe um passo anterior, que é o Sim. indivíduo que está conhecendo a si mesmo, que está seguro de quem é. Se esse indivíduo ele se sente seguro de quem ele é, ele vai conseguir estabelecer maiores níveis de intimidade emocional para perguntar para a esposa dele, por exemplo, meu bem, eu posso flertar com uma pessoa sem que isso faça com que a gente vá para a cama? Ou Sim. esse flerte ele é problemático para ti? Então não existe uma linha clara assim que determina a partir daqui a traição. Não, é uma combinação. Entra nos valores que tu falasse, na combinação. Exato. Nos valores, nos acordos explícitos, porque existe um grande engano, né, nas relações amorosas, principalmente quando as pessoas estão apaixonadas, que é assim, eu imagino que fulano gosta de tal coisa. Eu imagino que o meu parceiro, minha parceira espera isso de mim. Uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos, expectativas e interpretações é o grande mal da humanidade. Porque a maior parte dos conflitos eles estão relacionados ao que eu espero e ao que eu interpreto. Então, uma relação conjugal ela precisa ser explícita. A gente tem que ter uma comunicação clara. E Uhum. aí, espaço para intimidade emocional. Tá. E do ponto de vista geral, assim, independente se a traição é emocional, quer dizer, que tem algum envolvimento ou já é para o ato em si, tem algum ponto que tu, pela tua experiência de lidar com esse tipo de assunto, que determina assim que é bom, a partir daqui não tem mais volta. Já foi. Enfim, eu digo assim, uma mulher, se ela se sente envolvida, quer dizer, até que ponto isso é muito individual, essa pergunta é óbvia demais que eu estou fazendo. Até que ponto a partir dali, ela não tem controle sobre si mesma, ou o homem, a partir de que momento não tem o controle sobre si mesmo, quer dizer, é É, pergunta óbvia demais. é óbvia, mas ela não tem. A pergunta eu acho que ela é muito importante, Jamílio, porque apesar de que existem assim respostas mais óbvias, mas ainda assim, né, eu vou te dar dois tipos de resposta. Na minha experiência clínica, felizmente eu já tive os dois desfechos. Já tive desfecho, e mais de um, graças a Deus, assim, né, Sim. de casais que conseguem superar uma crise decorrente de uma infidelidade. Então, a resposta é sim, é possível superar uma crise em que o sintoma foi a infidelidade. E já tive experiências em terapia de casal e em terapias individuais também,
de pessoas que não conseguiram resgatar as relações. E o que que vai variar, né, no maior ou menor sucesso da terapia ou mesmo da superação da crise? Muitos fatores, entre eles o tempo de envolvimento, né? Uma coisa é um caso extraconjugal pontual, né? Uma transa, um ato, né? Outra coisa é um amante, né? Uma condição com um terceiro, né? Que dura 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano, né? Então, qual é o corpo da traição? O encorpamento, né? Ela é grave ou não é? Outra coisa, qual é a história desse relacionamento? Ela suporta uma crise ou era uma relação frágil que não supera uma crise? Né? Então, os elementos que a gente chama hoje, né, os elementos de resiliência individuais e conjugais. Outro fator, em que momento acontece? É no início? É no meio? É no fim? O casal tem filhos ou não tem filhos? E o principal elemento, né, os recursos individuais que tu mencionasse agora e os recursos desse casal, eles vão lidar como? Com a quebra da confiança, com a duração da mentira e do segredo, como eles lidam com a desonestidade. Existem estudos que, inclusive, mostram, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente vive numa sociedade, pelo menos no Brasil, né, predominantemente pessoas que têm alguma prática religiosa, né, que têm alguma filiação religiosa. E pessoas com afiliações religiosas das mais diversas tendem a perdoar mais. E essa tendência ao perdão significa, tá, tu é humano, tu errou, estava num momento de fragilidade, nosso casamento estava em crise, vamos junto resgatar. Agora, não, você é horrível, você é um monstro, não merece perdão. Então, até mesmo a religiosidade da pessoa vai afetar em ela ser capaz de perdoar e voltar a confiar ou não. Então, é possível a gente pensar naquele mito, né? A traição significa divórcio? Não necessariamente. Agora, é fácil superar essa crise quando o sintoma é a traição? Não é fácil. Pois é, porque existem aquelas pessoas que dizem, para mim, uma vez basta. Quer dizer, fez uma vez, deu, acabou. E tu está me dizendo exatamente que existe volta, né? Estatística. Eu gosto de conversar contigo porque tu me traz dados, bases, né? Então, é isso que tu está me dizendo. Então, estatisticamente, essa, essa frase, para mim, basta uma vez, isso não é uma verdade. Definitivamente não, né? Até porque ela precisa de contexto, né? E além disso, se a gente encarar, né? Claro que aí eu falo aqui como terapeuta, né? Fico pensando se eu me ver dentro do fenômeno, é estranho ouvir o que eu vou dizer agora, mas entenda a infidelidade como um erro humano. E aí tem autores, né? O Gottman, né? Ele é um dos autores mais renomados em terapia de casal que existe para gente que estuda na psicologia. E ele e a esposa, né? Eles já devem ter uns 80 anos e eles trabalham com isso a vida inteira. Um casal que só pesquisa sobre isso nos Estados Unidos. E ele diz assim, né? Um casamento que não tiver espaço para erros não dura mais que uma semana. Então, o que que isso quer dizer, né? Se você coloca a infidelidade dentro do rol dos erros que um ser humano comete, você encara ela de um outro jeito. Só que existem melindres, porque, porque o sexo, o envolvimento emocional, ele afeta o nosso sistema de apegos. Então, é o nosso instinto de sobrevivência. Então, esse tipo de erro, ele não é igual o erro de deixar a toalha em cima da cama. Não é igual o erro de sei lá, de esquecer o dia do meu aniversário. Ele é um erro mais grave porque ele afeta o meu sistema de segurança, né? E por isso que as pessoas não conseguem colocar no lugar de um erro e lidar com isso como como qualquer crise, né?
Vou ter que te chamar para um episódio sobre relacionamentos, Christopher. Eu vou ampliando, né? Eu vou abrindo aqui, vou abrindo. Tu tá divagando aí, tu tá deixando uma brecha. Tu vai ter que vir falar sobre relacionamentos, né? Me diz uma Vamos coisa lá, agora. Hã? vamos lá. Vamos lá, então, vamos, já está feito o convite antes de, nem na, estamos na metade do nosso aqui, mas me diz uma coisa, agora trazendo pro nosso campinho aqui, 60 a mais. A pergunta que eu te fiz no início, se trai mais, menos ou se esconde mais ou menos? Geralmente, né, a traição ela é mais frequente, mais prevalente em casais antes dos 40, inclusive, né? Que é geralmente aquela fase que nós comentamos antes, da transição da conjugalidade para a parentalidade, né? Quando vêm os filhos, né? E hoje os casais estão tendendo a ter filhos mais tarde. Então é depois dos 30, dos 35 que os casais estão tendo filhos. Então a crise mais aguda, ela vai acontecer depois dos 40, 45, 50. Então, essa é a faixa etária onde a maior prevalência de infidelidade. 60 a mais já reduz os índices. E aí a traição nessa faixa etária, né, nessa fase do ciclo vital, ela está associada predominantemente a desgaste na relação, né? A relação desgastou, o casal foi, como diz o ditado, empurrando com a barriga, que não é legal, né? Foi evitando lidar com as diferenças, e aí a traição nessa fase do ciclo vital, ela tem uma relação com conflito crônico, desgaste e uma certa desesperança mesmo, né? Só que, de novo, assim, Joemílio, eu sei que parece repetitivo, mas imagina que a gente carrega uma trouxinha, né? Um saquinho aqui, né? Se eu não Sim. resolvi os problemas nos primeiros 5 anos do casamento, eu vou acumular para os segundos, para os 10 anos. Se eu não resolvi, acumulo para os 20. Se eu não resolvi, 25 anos de casado, a trouxa de problemas vai estar enorme. Então, eu brinco, né, que na psicologia, diferente do direito, as coisas não caducam depois de 5 anos, infelizmente. Se caducasse, seria mais fácil, né? Agora, um casal, né, quando o homem e a mulher tá na fase dos 60 a mais, eles vão estar com uma trouxa de problemas não resolvidos muito grande. Por isso que o sintoma é desgaste e conflito crônico. Mas a prevalência da infidelidade é menor. Tá, então assim, ó, já misturando agora as duas coisas, infidelidade e relacionamentos, tá? Um casal, não vamos botar idade, vamos botar tempo de relacionamento. 20, 30 anos de relacionamento, tá? Ah, qual a solução que eles dão de uma maneira mais acentuada, em maior número estatístico, para resolver a resolução de problemas? É a traição, a separação, agora eu vou misturar tudo. A traição, a separação, ou tu acha que a maturidade faz com que eles reflitam e vão procurar uma terapia de casal? Enfim, agora tu tem 2 horas para falar sobre isso. Não, pode ser, que nem o nosso início, bate e volta. É muito interessante a tua pergunta, porque a minha pesquisa de mestrado, ela foi especificamente com esse público, né? Então, eu fiz grupos focais, assim, em que eu reuni homens e mulheres 60 a mais. Na verdade, o critério de inclusão da pesquisa era de pessoas em relacionamentos de longa duração. Então, Isso. pessoas casadas há mais de 20 anos. E aí eu reuni esses homens num grupo focal e as mulheres em outro grupo e eu fui bater um papo com essas pessoas. Inclusive, eu era um terapeuta, assim, bem jovem ainda, né? Foi lá em 2014 que eu fiz essa pesquisa.
E assim, ó, os dados eles são incríveis, porque eles corroboram pesquisas internacionais com dados estatísticos enormes. Ou seja, a minha populaçãozinha pequena de participantes dizia a mesma coisa que as estatísticas mostram. E tudo Primeiro, multicêntrico. exatamente, praticamente, né? Mas, primeiro, os casais diziam assim: nesses anos de casamento, nós aprendemos a como lidar um com o outro. Aquela sintonia fina de saber a hora de falar, a hora de recuar, a hora de dar um tempo. Então, em geral, os casais que estão passando por uma crise, eles descobrem nuances, né, individuais e do parceiro de como manejar o problema, de como manejar a diferença, porque tem como, né? Duas pessoas elas são diferentes, vão ter conflito. Só que se a gente está muito apegado lá ao ideal do amor romântico, a gente acha que uma relação não tem conflito, não tem crise. E aí hoje a gente vive numa sociedade com baixa tolerância à frustração, que na primeira crise trai, na primeira crise rompe. Sim. Então, o que que esses casais disseram, né? E tem um autor que diz isso, né? No nosso tempo, a gente aprendia que quando uma coisa quebra, a gente cola, conserta. Hoje, joga fora. E então, eu não sei se respondo com essa reflexão, mas nas relações de longa duração, a infidelidade ela é menos comum porque as pessoas descobriram esses caminhos de como conversar, de como esclarecer as coisas. Não é uma regra, Uhum. porque se o casal não aprendeu isso até os 60 a mais, mudar os padrões vai ser complicado, porque na relação conjugal o casal vai estabelecendo padrões e esses padrões eles se cristalizam. Então, por isso que tem que ir para terapia. Se não está conseguindo sozinho, tem que ir para terapia para construir novos padrões. E mudar padrão de comportamento é uma coisa dificílima. Quando envolve uma dupla, triplica a dificuldade. E eu vou pegando o teu gancho e não vou fazer uma afirmação, vou tentar fazer um questionamento. Quer dizer, o quanto a história familiar de cada um, daquele homem, daquela mulher, daquele homem que está se relacionando, independente, com um homem que está se relacionando com uma mulher, o relacionamento afetivo. O quanto a história de cada um influencia no momento de uma crise, de um vamos ver, entre aspas, partir para a conversa, partir para a traição ou partir para o rompimento. Totalmente. 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 É uma das coisas que mais influencia, né? Porque essa herança, esse legado, ele vai novamente fazer com que a gente repita tudo aquilo que a gente conversou, né? Esses padrões transgeracionais que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, né? Desse contexto em que a gente se desenvolveu e se socializou, ele vai afetar, né, na identificação e na reparação das nossas vulnerabilidades, das nossas necessidades. Ele vai afetar diretamente o nosso sistema de valores e ele vai determinar as nossas estratégias de resolução de conflito. Então, como eu lido na dupla, né? Como que eu aprendi a lidar com as divergências, com as diferenças, com os conflitos? Né? Eu aprendi a lidar como com o gênero, com o sexo oposto, né? Então, qual é a postura desse homem? Qual é a postura dessa mulher? Então, de novo, a gente está falando das mesmas variáveis que são aprendidas e herdadas da família de origem. É o aprendizado que a gente recebeu. Totalmente. Inclusive, tem pesquisas que trazem, assim, né, que um casal
um casal jovem, assim, que está começando a relação, e eles conseguem identificar, dentro da dinâmica atual, os padrões que eles estão repetindo dos seus pais, dos seus avós, são um casal que tem mais chance de dar certo. Porque eles estão conscientes desses padrões que eles estão repetindo, inclusive da infidelidade. Então, se eu sei que na minha família tem muito caso de infidelidade, as pessoas tendem a atrair mais, e eu percebo esse padrão se repetindo no meu comportamento, eu consigo fazer uma reparação. Às vezes meio histórica, né? Às vezes é uma cura até ancestral, aí eu tô curando a galera inteira e parando esse padrão. Então, é possível, né? Mas saber o que eu estou repetindo é uma variável que ela é preventiva. Christopher, quem sofre mais? Quem trai ou quem é traído? Difícil. Vai, é difícil, né? Assim, existem diferentes tipos de sofrimento, né? Porque a pessoa traída, é claro que isso vai passar muito pela resiliência, pela personalidade, né? Mas vem aí um estresse agudo, pode desencadear um TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, crise de ansiedade, depressão, uma baixa na autoestima, né? Principalmente se essa pessoa ela já tem, né, na personalidade uma tendência à submissão. Ela entende que ela é responsável por isso, né? E eu acho que isso é muito delicado de se dizer que a pessoa traída contribuiu para a infidelidade. Eu acho que a infidelidade ela pode ser sintoma da relação, nunca a responsabilidade da vítima, né? Dentro de uma dinâmica. E a pessoa que traiu, como a gente falou antes, né, que tem infidelidades e infidelidades. Nem toda infidelidade tem a mesma gravidade, a mesma história, né? Então a gente pode estar falando de uma pessoa infiel que está cheia de culpa porque foi infiel numa relação suficientemente boa, e pode estar falando de uma infiel que fez isso porque chutou o balde e não queria mais saber de nada. Então vai haver sofrimento, em diferentes proporções, assim. Não tem como dar uma resposta única, assim, né, de dizer que um sofre mais que o outro. Claro que a tendência sempre, né, é a pessoa que foi enganada, a pessoa que foi submetida à desonestidade sofrer mais. Tá, mas então agora eu vou fazer duas colocações numa só. Ah, já querendo colocar também o sofrimento no, não sei se fica meio pesado ou inapropriado usar a palavra o traidor, me ajuda? Quem trai, vamos dizer assim, talvez menos ruim, Uhum, vamos uhum, supor. uhum. Quem trai? Ah, existe arrependimento real ou simplesmente o que acontece é uma tentativa de reparação de um erro momentâneo? Eu tenho que recuperar o prejuízo. É aquele homem que começa a mandar flores e manda joias e convida a mulher para viajar. É aquela mulher que chega em casa e espera o homem perfumado. Enfim, existe arrependimento real. E aí eu já entro também na mesmo. Quer dizer, se a pessoa se arrependeu mesmo, ou ela vê que consegue contornar a situação, qual a possibilidade dela trair de novo? Olha, agora eu abri o leque assim. Sim, existe arrependimento real. Felizmente existe, né? Justamente quando a gente vai para uma terapia em que nós entendemos que foi um caso, né? Num momento de crise, de fragilidade, mas a história dessa relação, ela pressupõe que se possa resgatar, é, há sim arrependimento real, genuíno e todo um investimento, né? Porque o primeiro passo é o arrependimento, né? Dentro daquela conjuntura que eu comentei antes. Qual é a gravidade do caso extraconjugal, né?
Então, há o arrependimento como primeira fase. Mas além do arrependimento, já respondendo à tua segunda afirmação, Sim, vai exigir muito investimento, porque o resgatar a confiança, resgatar a segurança emocional é uma coisa complexa, né? Ela é uma coisa que vai se construindo. Então, a pessoa que foi infiel e que está verdadeiramente arrependida, ela também vai ter que se submeter a um período longo de muito investimento para resgatar a confiança. E às vezes a traição ocorre novamente como uma consequência desse processo, porque a vítima ficou retalhando, não conseguiu, né, distensionar e não conseguiu criar condições favoráveis, entre aspas. Eu vou usar uma expressão de senso comum aqui, né? Mas muitas vezes a vítima faz da vida do traidor um inferno. Ah, porque é vingança, porque tá doendo, porque eu não quero mais saber. Então, essa postura, né, de retaliação, de vingança, ela vai contribuir para outra pessoa novamente trair. Porque daí se criou um contexto muito de muita animosidade. Por isso que a reparação do evento traição, ele requer disponibilidade de ambos, o traidor e a vítima. O traidor tem que estar arrependido e buscar investir, e a pessoa que foi a vítima do desacordo, ela tem que estar disponível a criar condições para esse resgate acontecer. Às vezes não é o que acontece, né, Jamílio? Às vezes as pessoas ficam se degladiando, se machucando muito, e aí é quando na avaliação conjugal, na avaliação clínica, a gente sugere que o melhor é a ruptura, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem resgatar, mas estão muito apegadas ao vínculo e preferem ficar se machucando do que viver o luto da relação. sim. E dentro dessa retaliação que tu falasse, ah, tu tem como contextualizar diferença entre perdoar e esquecer? É, a gente sempre trabalha uma ideia bem interessante que é você não perdoa o ato, você perdoa a pessoa. O que ela fez não tem perdão. Foi um desacordo, ela não foi bacana no que ela fez, né? Ela descumpriu um acordo explícito e quebrou a confiança, ela foi desonesta. A gente não perdoa isso. A gente perdoa o ser humano por trás do comportamento. A gente perdoa o ser humano que está disponível a fazer diferente dali para frente, né? E demonstrou um arrependimento genuíno. Então, quando se fala de perdão e de reparação, é sobre isso, não de Excelente, esquecimento. excelente. Ah, só dando um break agora, eu queria só perguntar para você se você se inscreveu no canal, se deu like, se compartilhou, porque agora você já viu, já estamos aqui no ápice do nosso episódio, então inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe. E também eu quero agradecer os nossos patrocinadores, tá? A Auto Novo. Seu carro arranhou, amansou, a Auto Novo resolve. Vai lá, fale com o Tani, o link está aqui embaixo. A Auto Novo está sempre para deixar o seu carro impecável. E anunciar o nosso novo colaborador. Nós sabemos que investimento é uma coisa complexa. Quando a gente trata de dinheiro, a gente pode ir no banco, conversar com o nosso gerente e fazer diversificação de investimento. Mas uma das maneiras boas de investir também é em imóveis. E o nosso novo colaborador é Janaína Silva, Estratégia Patrimonial e Investimento Imobiliário. Bem-vinda, agradeço o apoio e vamos lá, converse com Janaína Silva, o link está aqui embaixo, investimentos imobiliários. E, inclusive, em breve, vamos fazer um episódio exclusivamente sobre essa questão de investimentos imobiliários. Christopher, vamos abrir a questão das perguntas? Vamos ver?
uma pergunta que chegou aqui. A traição no início do relacionamento, união estável ou casamento? Volta aqui a questão do caráter. Então, a traição no início do relacionamento, união estável ou casamento, pode ser considerado um desvio de caráter? Não trato como desvio de caráter, né? Trato como sintoma. 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 E sintoma de que a relação já não começou bem, né? Porque é, não é comum as pessoas traírem na fase da paixão, né? Quando elas estão apaixonadas ali, que o investimento emocional, sexual, ele é todo para a pessoa, né? Então, se a gente fala em relacionamentos no início, tô pensando aqui 2 anos, 3, 4 anos, né? E já é sintoma de uma relação que não começou com um acordo explícito, com intimidade, com uma comunicação clara. Tá bom. Outra pergunta. A expressão, abre aspas, buscar na rua aquilo que não tenho em casa, apesar como satisfação fisiológica ou realização de fantasias, impacta na relação familiar? Não sei se Totalmente. totalmente. Totalmente, né? De novo, se eu estou com um sintoma, aliás, se eu estou com uma situação pendente na relação, né? Vou seguir na linha do ditado, não tem em casa, vou buscar na rua. Se não tem em casa, tem que estabelecer, né, uma comunicação honesta e dialogar sobre uma coisa difícil, né? Que é uma necessidade que não está sendo atendida. E ambas as pessoas precisam ter a oportunidade de se expressar. Buscar fora é encurtar caminhos e buscar uma maneira efêmera e superficial, tangencial, de resolver uma crise que pode ser uma oportunidade importante para esse casal. Outra pergunta, até que ponto relacionamentos virtuais podem ser considerados como traição? Se no acordo deste casal, desta dupla, eles definirem que trocas midiáticas são infidelidade. Hoje tem até esse termo, né? Muitos autores usam o termo infidelidade virtual, né? E a gente está, como eu falei lá antes, meu amigo, a gente está falando de infidelidade afetiva sexual, né? Mas um casal, ele pode se trair de muitas formas. Pode ter infidelidade financeira, pode ter infidelidade em termos de lealdade com pessoas, né? Tem casais que se escondem muitas informações. Então, existem muitas formas de ser desleal, né? Ah, uma pergunta, eu procurei fazer compilar aqui, agora uma pergunta depois dos 50, 60. ah, o medo de recomeçar impede ou incentiva a traição? O medo de recomeçar impede ou incentiva a traição? Eu acho que ele pode fazer as duas coisas. Depende muito da variável individual, né? Ele pode tanto, se uma pessoa ela não é uma pessoa que arrisca tanto, pode ser um impeditivo. Se ela arrisca mais, ela vai encontrar nesse sintoma uma fuga da relação. Mas em qualquer dos casos, não é o método mais assertivo, né? O método mais assertivo é abrir o jogo sobre o que não está bom na relação e haver um espaço para dialogar sobre isso. Porque o contrário disso também é estagnação, né? E um casal que fica estagnado, ele está fadado a não ser feliz, porque a vida ela não é estática, né? As crises e as fases do ciclo vital, elas precisam ocorrer, né? A gente ficar pegado a uma fase, estagnado, vai impedir, vai minguar, né? Vai minguar a relação e os indivíduos. Quando uma pessoa começa a esconder coisas, a traição já começou?
possivelmente é uma porta de entrada. Isso foi uma pergunta minha. O que é pior? Uma traição num relacionamento afetivo, amoroso, conjugal ou num relacionamento entre amigos, entre ah, a infidelidade, né? Uhum. De amigo, Traição é, entendi. Uhum. enfim. Porque pode ser uma traição de uma combinação, de uma informação, de um acordo. Sabe Vamos que por tipo, outros tipos de relacionamento, quer dizer, se a pior traição é entre um relacionamento conjugal ou existe, pelas estatísticas, pelos estudos, do ponto de vista ah, de sentimento, de entendi. consequências, entendeu? Para responder essa pergunta, eu teria que abrir aqui uma série de caixinhas, mas eu vou responder de uma maneira mais objetiva, Jamílio. Se a gente elimina a primeira parte do fenômeno, que é o sexo ou o envolvimento emocional com alguém, e a gente vai só para a segunda parte do fenômeno, que é a confiança, a dor é a mesma. Porque eu confiei em alguém, confiei uma informação, uma confidência, confiei uma vida, uma coisa que é cara para mim, e a pessoa traiu isso, né? Então, se a gente parte do elemento da confiança e da honestidade, a dor é a mesma. Dor é mesmo. Excelente. Christopher, olha, sabe há quanto tempo a gente está conversando? Pois é, eu tava vendo ali, a gente fala pra caramba, hein? Quanto tempo deu? Aqui para mim deu 1h20. Mais ou menos isso. Enfim, nós estamos chegando perto do final. Show, show. E como de praxe, então, assim, tu tens a palavra para fazer o teu encerramento. Pode falar sobre o que tu quiser. Dá o recado aqui pro Man of 60. Bom, eu vou depois a gente falar de temas, né? Aliás, de um tema tão delicado, assim, cheio de coisas que mexem profundamente com as nossas questões mais íntimas, mais pessoais, né? Porque quem nunca esteve diante de uma situação, né, na vida, sobretudo as pessoas do canal, né, de homens e mulheres 60 a mais, que já souberam de alguém que traiu, foi traído, já vivenciaram, já foram ouvintes, já foram vítimas ou mesmo já foram algozes, né? Vou usar esses termos mais clichês, mas já tiveram envolvimento, né, no fenômeno infidelidade ao longo da vida. Então ele é mais presente do que a gente pode imaginar. Então, depois de tanta informação sobre isso, eu acho que a gente também gostaria de fazer um fechamento mais esperançoso, assim, né? Que, bom, como eu disse antes, né, a infidelidade ela não é uma sentença de morte para um casamento, né? Ela pode ser resgatada. Mas eu gosto muito da ideia, apesar de ser terapeuta clínico, né? E trabalhar muito com intervenção, às vezes apagando incêndio, se a gente pode trabalhar na prevenção, eu acho que é sempre muito mais legal, né? E a prevenção o casal precisa ter como parâmetro para prevenir esse fenômeno, né? Para se proteger um pouco mais da possibilidade de trair e de ser traído. Flexibilidade é carro-chefe, né? A flexibilidade ela prevê, inclusive, tolerância ao erro do outro, tolerância àquilo que não me agrada, às divergências. Então, flexibilidade é um padrão ouro. Todos os casamentos vão ter conflitos e crises. Conflito e crise gera crescimento. Então, se o casal sabe manejar a crise, né, o conflito de uma maneira madura e flexível, eles vão superar as adversidades da vida
e da vida conjugal, né? E o mais importante, que é construir dia a dia, mês a mês, ano a ano, intimidade emocional. Intimidade é esse conceito, né, de você poder se sentir seguro para abordar qualquer tema com o teu amor, com a pessoa que está contigo, entender que essa pessoa não vai te julgar, vai te acolher, vai te escutar e vai ponderar sobre o que ela consegue receber e fazer e o que ela não consegue receber. Então, para uma relação dar certo, para um casamento ele ser suficientemente bom, ele precisa de flexibilidade, acordos explícitos, consenso e muita negociação. Muita negociação. Antes de qualquer coisa, o casamento precisa disso, né? Mas os cônjuges, essas pessoas envolvidas, elas precisam se conhecer muito bem, ou buscar se conhecer, seu sistema de valores e as suas necessidades individuais, suas vulnerabilidades, e saber comunicar isso para o parceiro, sendo leais a elas mesmas. E se a gente conseguir fazer tudo isso, o resultado é bom. Bom, tu sabe que tu já está convidado, né? Então aí, vamos lá. É só planejar e a gente se Bom, prepara para conversar. tu vai voltar, certamente. Depois desse magnífico tempo que tivesse aqui com a gente, tu vai voltar. Te agradeço muito, tá? E uma saudação especial aos amigos 60 a mais dos Estados Unidos e do mundo. Sejam bem-vindos e lembrem-se, Men of 60 não é sobre idade, é sobre postura. E eu, para terminar, como vocês já me conhecem, eu não posso deixar de fazer uso do kit do Men of 60. Aqui é para o colesterol, aqui é para a pressão, aqui é para a vitamina D, e esse aqui, azulzinho, é para postura, se é que me entende. Até o próximo episódio. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé. Seu sorriso é